Meus irmãos, hoje eu vou tratar de um texto bíblico muito conhecido de todos nós, que é João 14:6. Eu queria ler esse texto com os irmãos. O Nelson vai projetar aí no telão. Jesus respondeu, vamos dizer todos juntos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Mais uma vez, bem forte. Eu sou o caminho. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Vocês perceberam que a gente usa muito esse texto de forma isolada, mas ele está respondendo uma pergunta? Porque o versículo começa dizendo que Jesus respondeu. Respondeu o quê? Qual foi a pergunta que fizeram para ele? E aí eu queria ir lá para o versículo 1. E não vou ler o texto todo, mas a gente vai ler o 1, 2, o 3, o 4, o 5, e aí termina no final da nossa palavra aqui, lendo de novo o versículo 6. E no final a gente lê o texto todo, tá bom? Vamos fazer esse exercício, a gente vai ler quebrado, e depois no final a gente lê o texto todo. Por isso eu queria agora ir lá para o primeiro versículo, João 14, versículo 1. E queria destacar essa primeira parte, quando Jesus disse: não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. Quando nós vamos para a nova versão internacional, lá tem: não se perturbe o coração de vocês. Quando nós vamos para a versão mais tradicional, ela usa o termo: não se turbe o vosso coração. Turbar é sinônimo de desordenar, revirar, perturbar, transtornar. O significado seria escurecer, tornar opaco, pôr em desordem. É quando o nosso coração ele se desarruma. Ter o coração turbado significaria ter o coração desarrumado, agitado, inquieto, desassossegado. E Jesus está dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Não se turbe o vosso coração. Por que Jesus disse isso àqueles discípulos? Jesus estava conversando com os discípulos. Por que ele disse aos discípulos: não perturbem o coração de vocês? Não deixem o coração de vocês ficar opaco, fora de ordem, sair do lugar. O momento que aqueles homens estavam vivendo não era um momento fácil. Como talvez o momento que você está vivendo na sua vida não seja um momento fácil. Jesus já tinha dito a eles que ia morrer na cruz. A gente está em João 14. Jesus já tinha identificado o traidor. Então eles estavam vivendo uma traição no meio do grupo. O anúncio de que o líder deles começou a ter uma conversa dizendo que ia morrer, de que ia padecer, e depois de 3 dias ele ressuscitou, ele precisava ir cumprir o propósito. E quando Pedro tenta dizer para Jesus: de forma nenhuma isso acontecerá contigo, Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. O momento que aqueles discípulos estavam vivendo não era um momento fácil. Talvez uma série de incertezas em relação ao futuro. Quem vive isso aqui? Incertezas em relação ao futuro. Eles estavam completamente perdidos. E Jesus diz: não perturbem o coração de vocês. Não perturbem o coração de vocês. Jesus sabia muito bem que aqueles discípulos, muitos deles, iriam morrer ou ao fio da espada, ou crucificado como Jesus foi crucificado, sendo devorados por leões, apedrejados. Então Jesus não estava tratando apenas de um sentimento que tinha a ver com o contexto da época, mas Jesus estava tratando daquilo que eles ainda iam viver, de como eles precisariam de um coração tranquilo. Por isso, quando Jesus olha para aqueles homens e diz: não se perturbem o coração de vocês, provavelmente ele estava falando com pessoas de coração perturbado.
E quando Jesus olha para mim, olha para você, e Ele olha para você e diz: não se perturbe o seu coração. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe da angústia que você pode estar vivendo, do dilema que você pode estar vivendo, que talvez não seja do tamanho do que aqueles discípulos estavam, mas quem pode medir motivo de perturbação? Cada um tem os seus. Quem sabe você está passando algo muito pior do que o que os discípulos passaram. E Jesus está dizendo: não se perturbe o coração de vocês, não fiquem aflitos. Mas o texto continua, e Jesus diz: creiam em Deus. Ele diz: não se perturbem o coração de vocês, não fiquem aflitos, creiam em Deus. Aqui para nós, meus irmãos, a vida é fácil? É fácil. A gente tem uma máxima na nossa cultura, que até quem tem a vida fácil não acha a vida fácil. Você sai perguntando para todo mundo se a vida é fácil, as pessoas vão dizer: na vida não é fácil. E olha que a vida dessa pessoa até que é fácil. Mas parece que não tem vida fácil. E aí eu fico pensando, a vida já é tão difícil, a gente crendo em Deus. Imagina o que significa viver uma vida sem crer em Deus. E Jesus sabe disso. Ele diz: creiam em Deus. O que vocês estão passando e o que vocês vão passar, vocês não enfrentam se vocês não crerem em Deus. Creiam em Deus. Jesus está dando uma palavra para aqueles discípulos, dizendo: creiam em Deus, porque vocês vão passar por perseguições profundas. Vocês vão ficar desamparados, vocês vão ficar sem norte. Se vocês não crerem em Deus, vocês perdem o prumo da vida de vocês. Creiam em Deus. Diante das dificuldades da vida, que são muitas, nós temos algumas opções. Não crer em Deus. E algumas pessoas não creem em Deus. Crer nele e pensar que ele não tem nada a ver com os meus problemas. Eu creio em Deus, mas não acho que ele tenha nada a ver com os meus problemas. Creio que ele existe, mas não acho que o que eu estou vivendo aqui tem nada a ver com ele. Sou eu que tenho que resolver e pronto. Ou você tem a opção de crer num Deus que sente compaixão de nós, que escuta as nossas orações. Um Deus que interfere na história da humanidade e na história individual de cada um de nós. O conselho de Jesus é: creiam em Deus. Diante de um sofrimento muito grande na sua vida, você pode não crer em Deus, você pode crer nele e não entender o sofrimento e ficar de bronca. Eu creio, mas não entendo nada que eu estou passando, estou chateado, estou de bronca. Ou você pode crer nele e se agarrar com ele no momento difícil que você está vivendo. E o conselho de Jesus é: creiam em Deus. Creiam. Diante de uma busca de sentido na vida, e todos nós buscamos esse sentido na vida, você também tem 3 opções. Você tem a opção de não crer que existe um Deus e simplesmente viver. Simplesmente viver. Sem se preocupar com sentidos, propósitos, origens, fins. Viver. Você tem a opção de crer em Deus e não entender o sentido de muita coisa e acabar se definindo um deísta. O deísta é o cara que crê que Deus existe, mas que Deus não tem relação com aquilo que a gente vive aqui. Deus não está acompanhando a vida da gente. A gente tem que viver isso aqui da melhor forma possível e acabou. Ou você tem a opção de crer em Deus e buscar nele o sentido da vida. O conselho de Jesus é: creiam em Deus. Diante da morte, você tem a opção, também 3 opções, de não crer em Deus e se abraçar com a sua finitude. A vida é isso aqui mesmo e pronto. Você tem a opção de crer num Deus que criou um sistema e agora é só com a gente mesmo.
Então depende de nós. Ou você tem a opção de crer em um Deus que nos dá a vida eterna, que tem um lugar preparado para cada um de nós na sua glória. O conselho de Jesus é: creiam em Deus. Creiam em Deus. Nós perdemos há 2 semanas a dona Alzira. Camila está aqui, o GG. E em que a gente está crendo? A gente está crendo num Deus que acolheu a dona Alzira na glória. A gente está crendo num Deus que nos dá vida eterna. É nisso que nós cremos. E Jesus diz: creiam em Deus. Mas ele vai além, e o texto continua e diz o quê? Creiam também em mim. Creiam também em mim. Vocês percebem como crer em Deus pode ser um ângulo muito aberto? E eu estava antes falando de crer em Deus, mas é uma coisa muito aberta. Eu creio que Deus existe, que Ele é uma força, que é uma energia, que Deus é um negócio que pegou a bola da terra e deu um chute de trivela nela, em ano de Copa. E a bola está rodando até hoje. Estabeleceu leis naturais e se ausentou. E está esperando ver o que é que dá nisso aqui, para ver o que é que ele vai fazer. Isso é crer em Deus. É uma forma de crer em Deus. Crer como crer em um Deus ruim, crer em um Deus severo, crer em um Deus julgador, crer em um Deus que fica observando para punir. Isso é crer em Deus. Isso pode ser um crer em Deus. Na verdade, acreditar em Deus, até mesmo os demônios acreditam. Jesus vai além e disse: creiam em Deus e creiam também em mim. Porque quando ele diz creiam em mim, ele está dizendo: creiam neste Deus que eu vim revelar. Que é sempre a terceira opção do que eu falei no ponto anterior. Creiam neste Deus que eu vim revelar a vocês. Um Deus que é Pai, um Deus que veio habitar no meio de nós, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que nos ensina a orar dizendo papaizinho querido. Um Deus que não está indiferente à nossa dor, um Deus que olha para os oprimidos, que cuida dos que sofrem, um Deus que não está indiferente à mulher naquela época que era desprezada, às crianças que não eram valorizadas, aos pobres que eram abandonados. Quando ele diz creiam em Deus e creiam também em mim, fechem a crença de vocês, o ângulo da crença de vocês, focando naquilo que é uma revelação plena de Deus. Creiam em mim. Quando você crê não apenas em Deus, mas você crê em Jesus, você está crendo em um Deus de amor. Você está crendo em um Deus que se importa, que nos ama, que não está indiferente às nossas lutas e às nossas crises. Nesse mesmo capítulo, eu não vou entrar nos versículos que vêm depois, mas queria destacar o 8 e o 9. Porque Filipe diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus olha para Filipe e diz: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quando Jesus diz, creiam em Deus e creiam também em mim, creiam que existe um Deus e que este Deus é amoroso, é presente, é real, é concreto na nossa vida. Compreende, irmãos? E aí eu vou para Romanos. Porque em Romanos 8:31, Paulo diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu faço uma pergunta: que garantia nós temos de que Deus é por nós? Creiam em Deus, creiam também em mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como é que eu sei que Deus é por nós ou Ele está nem se lixando para a gente? Está na continuação de Romanos. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Jesus é a prova concreta
de que Deus se importa conosco. Então ele diz, não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. E o texto continue. Continua e diz, na casa do meu pai há muitos quartos. Eu queria ler o texto todo, 2 e o 3. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O que é que Jesus está fazendo aqui com os discípulos? Os caras estavam num momento difícil. Ele diz, não perturbem o coração de vocês, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitos quartos. Eu estou indo preparar lugar para vocês. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos? Alguém pode dizer, isso é óbvio. Pessoa no sofrimento, aí chega a fé e aponta lá para o além, dizendo, se preocupe com o seu sofrimento, não, tem vida eterna, então sofra, miserável, mas você depois vai ter uma rua de ouro, um castelo legal, um negócio massa lá no céu. Isso é ópio. Será que isso é ópio, meus irmãos? Ou isso de fato é uma esperança que nós não podemos deixar de ter? E quando nós perdemos esta esperança, a nossa vida fica mais pobre de sentido, de valor. Jesus está dizendo para aqueles homens, Jesus sabia que muitos ali não iam morrer de morte natural, iam ser arrancados abruptamente das suas famílias. Jesus está falando de uma tragédia anunciada, e dizendo para estes que estavam vivendo uma tragédia anunciada, eu vou preparar lugar para vocês, a vida de vocês não vai terminar quando isso daqui acabar. Eu tenho muito mais para vocês. E se na casa do meu pai não tivesse muitos quartos, eu avisaria vocês, eu diria, só cabe 3, se dediquem, porque eu só vou levar os 3 melhores. Ele disse, não, na casa do meu pai tem muitos quartos, se não fosse eu avisaria. Então fiquem tranquilos, porque quando esse sofrimento aqui acabar, existe um lugar preparado para vocês. Amém, irmãos? Se é verdade que a fé no vindouro, ela foi muitas vezes usada pela religião para alienar e para acomodar as pessoas em seus sofrimentos, para calar revoltas, também é verdade que hoje a religião não aceita uma esperança que não seja para aqui e agora. A gente vive um tempo onde a religião não aceita uma esperança que não seja para ser vivida aqui e agora. E se não for para aqui e agora, eu não quero. E nós estamos perdendo a noção do que significa a nossa fé. Porque estamos comprometidos demais com a nossa qualidade de vida, para nos alegrarmos com uma esperança que é na vida após a morte. Compramos por um preço barato, a classe média brasileira comprou por um preço barato o American Way of Life. E o que nós queremos é conforto, é rede armada, é ar-condicionado na sala, TV grande para assistir o jogo da Copa, carro do ano, vida tranquila. E se alguém disser que você vai sofrer, mas não se fica tranquilo, porque no céu tem um lugar guardado para você, você se volta para essa pessoa como se ela estivesse falando uma aberração. Porque a fé da religião hoje não aceita uma esperança que não seja para aqui e agora. Nós temos aqui um auditório muito jovem. E quando eu falo um auditório muito jovem, é que há muito ainda a ser vivido. Acho que o conceito de jovem vai mudando a partir do momento que o ano que a gente vai morrer vai aumentando, né? Então agora como a galera está morrendo com 80, 85, então a gente pode com 40 se sentir ainda um pouco jovem. Quando eu olho com 40 anos,
vou fazer 42 agora, com 42 anos, ele disse, rapaz, eu tenho tanta coisa para viver, eu fiz um planejamento que eu quero trabalhar até 80. Tanta coisa para viver, eu tenho 38 anos ainda para trabalhar. 38 anos para viver, tanta coisa para viver. E é verdade, quando nós encontramos Jesus, Jesus vem fazer parte da vida da gente, ele não vem trazer uma vida só para o vindouro, não, ele traz uma vida para agora. Também. Que Jesus vai mudar a nossa vida ao ponto da gente conseguir viver ainda muita coisa. Essa vida eterna começa agora. Nós já estamos vivendo um adiantamento. Mas nós não podemos deixar de crer, meus irmãos, que nenhuma bênção recebida agora se compara com a bênção que receberemos no vindouro. Porque aquilo que desfrutaremos na glória, depois da morte, é infinitamente melhor do que qualquer coisa que nós possamos viver nesta vida. E se essa vida são 80 anos, o que são 80 anos diante da eternidade? Então perceba como é desproporcional a atenção que nós damos a esses 80 anos. Quando nós de fato cremos que a vida eterna começa agora e não tem mais fim. Nenhuma vida que vivamos agora, por mais que seja plena, e a vida que Jesus disse, ela pode ser comparada com o que a gente vai viver. É melhor. Será melhor. E para muitos, que talvez não seja o nosso caso, o que resta de fato é a vida que será vivida depois. Porque para muitos, a vida aqui, ela já está numa perspectiva tão destruída, que faz todo sentido quando a gente chega e diz, vida eterna, vida plena, após a morte. Faz todo sentido quando a gente diz que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada no vindouro. O que dizer para pessoas que estão em estados terminais? O que dizer para pessoas com cenários de vida, de um sofrimento extremo? Para pessoas que estão condenadas por seus erros, presas, a viver o resto de suas vidas na prisão e numa prisão brasileira. Eu não sei se você já conversou com alguém que olha para a sua própria vida e não vê mais vida. E como faz sentido para essas pessoas dizer para elas, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu estou indo preparar lugar, se não tivesse, eu avisaria. É dizendo, olha, ainda que a sua vida aqui, ela não se torne uma vida plena e boa, saiba que isso daqui é uma parte da vida, isso daqui não é a vida. Há quem defina isso como utopia ou como ópio. Eu defino isso como esperança e como vida eterna. Agora, como disse, nós estamos, classe média brasileira, muitas vezes comprometidos demais com a qualidade de vida da gente, para entender o que significa na casa dos meus pais ter muita morada. Porque a gente quer viver a casa do Pai aqui e agora. E tem muito para ser vivido da casa do Pai aqui e agora. Mas a nossa fé não se resume a isso. Isso é um detalhe na fé. Isso não é o total da nossa fé. Amém, irmãos? Se eu perguntasse aqui, quem quer ser feliz na glória? Todo mundo dizia amém. Eles, quem quer ser feliz só na glória? Ninguém, né? E o Evangelho, de fato, não é uma vida de tormento aqui para viver feliz depois. O Evangelho é vida plena aqui. Mas a situação desses discípulos era extrema. E nós temos muitas pessoas vivendo em situações extremas. E ainda que você não esteja vivendo uma situação extrema, não viva a sua vida como se fosse só isso. Porque você estará cometendo um grande erro. O texto continua. E Jesus diz, e vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor,
nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? O Jesus lá falando, né? Vocês sabem o caminho para onde eu vou. E Tomé viajando. Tomé chega e diz, vocês conhecem o caminho? Como assim a gente conhece o caminho? Esse cara está doido. Dizendo um caminho, falando que ele vai para um lugar, que vai preparar um lugar, vai vir pegar a gente. Tomé era aquele cara matemático, né? Aquele cara literal. E aí ele faz a pergunta para Jesus, que talvez ninguém tinha coragem de fazer ali, Tomé vai e faz. Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E aí voltamos ao versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, senão por mim. Ninguém pode chegar até o Pai, senão por mim. Perceberam, meus irmãos, em que contexto está esse versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que vocês devem seguir. É através de mim que vocês chegarão. Eu sou a verdade que vocês devem abraçar. Eu sou a vida que vocês devem viver. E quando vocês estiverem andando neste caminho, crendo nesta verdade, vivendo esta vida, fiquem tranquilos. Vocês estarão indo para o lugar que eu tenho preparado para vocês. Pagola, um teólogo católico, ele diz: cristão é o homem ou a mulher que, em Jesus, vai descobrindo o caminho mais acertado para viver, a verdade mais segura para orientar-se, o segredo mais esperançoso da vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristão é o homem ou a mulher que, em Jesus, vai descobrindo o caminho mais acertado para viver, a verdade mais segura para orientar-se e o segredo mais esperançoso da vida. Porque Jesus é, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você crê? Diga um amém. Nós cremos nisso. Agora eu quero ler o texto todo. Queria chamar já o Ministério de Louvor aqui à frente. A gente vai cantar uma música que fala sobre isso. E o texto completo, lendo agora do 1 ao 6, sem parar. Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Baixa tua cabeça.